Ok, pessoal? Aí a gente termina, então, esse pedaço do circuito e ele fecha aqui. Legal? Olha só, todos esses pedaços se juntam. O fechamento desse paralelo mais o ramo de baixo, ok? Que era tudo isso daqui. Então, nós temos o ramo de baixo e o ramo de cima. Legal? Aí agora a gente fecha e está no polo negativo já, direto, ok? Aqui no pedaço que liga todo mundo ao polo negativo. Ficou mais legal, né? Ficou mais amigável o circuito, certo? Vocês vão ver que a gente vai começar a resolver ele do único lugar que dá para começar a resolver, que é aqui. Vocês vão ver por quê. E aí a gente só vai precisar resolver a parte de baixo e não vai precisar resolver a parte de cima e já consegue a resposta. Tá legal? Agora, deixa eu terminar aquela história que eu estava falando para vocês saberem resolver outros problemas desse tipo que talvez peguem um pouquinho mais complicado. Olha só, aqui a gente está chamando esse ramo de A, todo esse ramo aqui tem o mesmo potencial, porque ainda não, mesmo com a divisão do fio, eles estão sob o mesmo potencial, porque ainda não passaram por nenhum elemento do circuito. Aqui passou, então a gente teria que mudar. Aqui muda para um cara. O fusível não altera, tá, pessoal? Ele passa a corrente normal por ele. Então aqui está todo mundo com o mesmo potencial, ok? E esse cara aqui eu chamaria de B, aqui também é B, aqui também é B e aqui também é B. Legal? E aí eu vou usar uma outra cor aqui para terminar, que seria uma cor C, ok? Passou por um elemento do circuito onde passa a corrente, ok? A corrente passou por aqui e mudou. Como que eu sei que aqui é o mesmo? Ah, porque aqui está tudo ligado, ó. O fusível não altera, aqui está todo mundo ligado, então tem que ser o mesmo. Tá? Esse cara aqui está ligado nesse, então tem que ser o mesmo potencial, B. E esse cara aqui, ele está ligado aqui, ok? No polo negativo, passa por esse ramo, passa por aqui. Nossa, é horrível desenhar apertadinho aqui. Mas passa por aqui e passa por aqui, ok? Esse cara aqui eu vou chamar de C. Então aqui é C, aqui é C, aqui é C, aqui é C, aqui é C. Beleza? Vou anotar esses caras todos no nosso diagrama. Opa, pera lá. E aí eu posso me referir às diferenças de potencial, por exemplo, isso aqui é o potencial A, e aqui eu estou com o potencial elétrico B. Ok? Aqui eu passo, aqui eu tenho A, aqui eu tenho A e aqui eu tenho A. Opa, perdão, galera, aqui é C, né? Beleza. E aqui eu tenho B, certo? Aqui eu passo de A para B, aqui eu passo de A para B, e aqui eu passo de B para C. Percebe? Lá em cima, a gente nem precisa mexer. Aqui é C e aqui é C. Teria um outro cara, tá? Agora eu já não vou ter mais cor para isso, tá? A não sei que eu faça com a cor preta ali no desenho, que seria um cara D. Ok? E aí, se eu quiser pintar aqui o meu circuito, eu posso pintar aqui de preto e falar que eu tenho um potencial D. Então, mesmo esse circuito sendo complicado, olha só tem 4 pedaços diferentes. Então, vai existir uma DDP AD, uma DDP DC, uma DDP AB, BC e uma DDP total AC. Ok? Isso pode ajudar em exercícios mais complicados, tá? Por isso que eu estou fazendo isso, já fica de dica para próximos exercícios. Isso ajuda a entender quando os caras estão em série e quando os caras estão em paralelo. Se eu percebo, pintando ou colocando esse código de letras, tanto faz, posso fazer os dois, como eu fiz aqui. Se eu percebo que 2 elementos estão sob a mesma DDP, A e B, por exemplo, então com certeza esses caras estão em paralelo. Por mais que o desenho não me mostre isso, ok? Se for um desenho mais chato do que esse ainda, e eu faço esse código de cores consistentemente, da maneira que eu fiz aqui, e descubro que de um lado é A, do outro lado é B, para os 2 caras, por mais que não pareça, eles estão em paralelo, na prática ou de fato, se eu conseguir desentortar o circuito, ok? Beleza? Então você percebeu que aqui um ponto, por exemplo, onde tem 3 ramificações, eu abri primeiro aqui, depois eu abri aqui, não abri as 3 de uma vez. Eu posso fazer isso, tá? Porque só o que importa é que eu fique com o mesmo potencial A, ok? Durante todo o percurso ali. Legal? Vamos continuar então. Ó, eu quero ter uma corrente de, no máximo, 500 mA passando por aqui. É isso que o enunciado me disse. Opa, como é que eu sei que a corrente está vindo para cá? Bom, isso não importa, mas vamos aproveitar para revisar isso. A corrente, galera, sempre flui do polo positivo para o polo negativo, tá bom? Sempre. Se eu tenho uma bateria,
Se eu sei que esse cara funciona como bateria, a corrente vai fluir da placa positiva até voltar tudo para a placa negativa. Beleza? A corrente flui nesse sentido. Sai da positiva, percorre o circuito, volta para a negativa. Tá? E lembrem-se que a corrente ela vai contra o sentido dos elétrons. Se a corrente está vindo para cá, se ela está vindo nessa ordem, é porque os elétrons estão indo de lá para cá. Ok? É uma definição. Tá? A corrente é contrária ao sentido dos elétrons. Ela é como se fosse o sentido de movimento das cargas positivas, mas num circuito, cargas positivas não se movimentam. Quem se movimenta são só os elétrons. Vamos lá então. Se eu quero que a corrente seja no máximo 500 mA, ok? Vamos trabalhar nessa condição de extremo para ver qual que vai ser a máxima DDP. A máxima corrente vai acontecer quando eu tiver a máxima DDP. E é isso exatamente que ele quer. Qual é o máximo valor da tensão U, para que o fusível não queime. Tá? Então a gente vai jogar com a máxima corrente. Se essa corrente está passando aqui, ela é a mesma corrente que passa ali. Se passa uma corrente aqui, eu tenho o I e tenho o R, eu consigo descobrir o U desse pedaço, que seria o UAB. Ok? O U naquele resistor ali. Quanto que vale esse cara? Vale aquele R vezes I, né? Então vale 120 ohms vezes 500 mA é meio ampere, como a gente já viu, ok? Meio vezes 120 é metade de 120, metade de 120 é 60. Está tudo no sistema internacional, a unidade da DDP é volt. Então aqui eu tenho 60 volts. Show! Tenho 60 volts aqui. E daí? Eu quero saber de AC, eu não quero saber de AB. Certo? Afinal de contas, eu quero a tensão U. A tensão U é da placa. E aqui a placa é AC. Ok. Então vamos continuar. Se eu tenho uma DDP de 60 volts aqui, eu consigo saber que corrente está passando aqui embaixo também. Não é verdade? Então vamos fazer aqui embaixo. O AB, esse mesmo UAB, que eu já sei que é, agora eu já sei que é 60 volts, ele também tem que ser igual a 60 ohms para o cara de baixo, vezes a corrente de baixo, que eu vou chamar de I2. Ok? Então 60 volts é 60 ohms vezes I2. Bom, passo esse 60 dividindo e descubro I2. I2 vai ficar 60 por 60, 1. 1 o quê? Ampere. Ok? Então eu sei que aqui embaixo está passando uma corrente de 1 ampere. O que acontece quando essas correntes se juntam aqui? Lei dos nós. Vem uma corrente por aqui, vem uma corrente por aqui, as duas se somam, certo? Então eu vou chamar essa corrente aqui de I1 e essa aqui é I2. Então eu vou chamar a corrente final de I só, ok? Onde esse I é igual a I1 mais I2. Ora, I1 é meio, I2 é 1. Ok? Então esse I vale 1,5 ampere. De que me valeu conseguir esse cara aqui? Porque se eu tenho agora corrente e resistência, eu tenho R e I, eu consigo um U de novo usando U igual a R vezes I, o que a gente está usando o tempo todo. Ok? Então eu vou conseguir agora o UBC. Ok? Desse trechinho, o UBC. Então vai ficar que o BC é aquela resistência de 40 ohms vezes 1,5 ampere. Tudo no sistema internacional. Legal, 40 vezes 1,5 vai dar 40 mais metade de 40. Não é isso? Multiplicar por 1,5 é você somar o cara com metade dele. 40 mais 20, 60. 60 o quê? 60 volts. E aí, a resposta é este 60? Ou é este 60? Nenhum dos dois. Eu não quero nem saber essa DDP aqui entre o pedaço A e o pedaço B, nem entre o pedaço B e o pedaço C. Eu quero saber entre o pedaço A e o pedaço C. Ok? Então é só somar. Se eu somo essa DDP com essa DDP, a DDP entre esses dois caras, eu tenho a DDP total. Legal? Então a DDP entre A e C, que é o U do enunciado, ok? É 60 mais 60, que é 120 volts. Então, se eu tiver essa voltagem aqui, passa 500 mA no fusível. Se eu tiver mais do que essa voltagem, vai passar mais do que 500 mA. O que acontece com o fusível? Queima. Por isso, essa é a máxima voltagem que eu posso colocar. Alternativa D. Legal? Beleza? Deu para revisar vários conceitozinhos aí de circuito. Legal? Beleza. Próxima questão, então. Deixa eu ver. Depois do 111.
Vamos fazer mais difícil agora. Poxa vida, saímos de uma média para difícil, vamos para mais difícil. Estou fazendo na ordem numérica aqui, que é essa 127. Olha só, pequenininha, ninguém dá nada para ela. Se você faz medicina, meu amigo, essa questão vai fazer, teria feito diferença ano passado, ok? Em 2017, olha só. Para demonstrar o processo de transformação de energia mecânica em elétrica, um estudante constrói um pequeno gerador utilizando o seguinte. Isso aqui, galera, transformar a energia mecânica em elétrica é o que faz a maioria das usinas que geram energia. É o que faz a hidrelétrica, a termoelétrica, todas as outras, exceto algumas novas que são solares, que usam efeito fotoelétrico. A eólica, tá? Todas elas usam energia mecânica, no caso cinética, para transformar em energia potencial elétrica. A única diferença é a fonte, né? As hidrelétricas tiram da energia potencial gravitacional da água. A eólica tira direto da cinética do vento para virar a cinética das pás e transforma então em elétrica. E assim vai, tá? Portanto, entender isso aqui, galera, apesar dessa questão ser difícil, eu sugiro fortemente que vocês me acompanhem ela, tá? Porque o Enem ele é super ligado, como eu já falei, em questões de energia e mais ainda em questões práticas de energia. Gerar energia usando esse mecanismo que a gente vai ver aqui é o processo de geração de energia que praticamente todas as usinas usam, ok? Inclusive a nuclear. A nuclear, no final das contas, ela vai usar a nuclear para aquecer vapor, para o vapor gerar turbinas que vão ter cinética, que vão transformar em elétrica. A gente não passa da energia da quebra do núcleo direto para a elétrica. Okay? A gente, no meio, passa pela cinética. Assim como a termoelétrica, que aquece o carvão para aquecer o vapor d'água, que vai movimentar turbinas, e essa energia cinética vai ser transformada em elétrica. Então, esse processo é super importante. Ainda que você não dê conta de memorizar ou de aprender todos os detalhes dele, que a gente vai revisar, que a gente vai ter que passar por eles para fazer esse exercício, preste atenção para pegar alguma coisa, o máximo que você puder, porque é um processo super importante, beleza? Então tá, olha só, esse estudante vai construir um gerador utilizando um fio de cobre de diâmetro D enrolado em N espiras circulares de área A. O que é isso? Deixa eu pegar uma folha nova para a gente começar a fazer isso. Bom, eu tenho um fio enrolado numa espira. O que é uma espira? Uma espira é isso daqui, ó. Ok? Isso aqui tem perspectiva, tá? Ou seja, se isso aqui tiver um plano é assim, ok? É um círculo. Ou melhor, uma circunferência, né? Porque o círculo fala da área, a circunferência fala só da borda. Então, eu enrolei um fio de cobre. Só que eu não enrolei uma vez. Eu enrolei N vezes, ok? Esse fio de cobre. Ok? Esse fio, se eu cortar ele, dar um zoom aqui, ele é um fiozinho de diâmetro D, ok? Ele passa por ali e ele tem um diâmetro D. E a área total desse círculo formado por essa espira é uma área A, ok? Legal, e eu dou N voltas, ok? Eu dei N voltas com esse fio. Aí o que ele faz? Ele coloca dois ímãs que criam no espaço entre eles um campo magnético uniforme de intensidade B, ok? Um campo magnético uniforme, por exemplo, todo ele para cima, ok? Ok, onde em todos os pontos do espaço ele tenha o mesmíssimo valor. E aí ele bota um sistema de engrenagens que permite girar as espiras, ok? Essas espiras que estão todas juntas aqui, as N espiras, em torno de um eixo com uma frequência F. Ok? Então, o que ele faz? Ele pega essa espira, coloca apoiada num eixo aqui, coloca apoiada num eixo ali e gira elas. Ok? Ele vai girar esse sistema. É como se ele girasse esse plano aí várias vezes. Beleza? Com uma frequência F. O que é frequência, galera? Só para a gente não perder a noção do que está acontecendo. Frequência, você pode lembrar que é 1 sobre período, mas mais importante que isso, é importante que você lembre que frequência é o número de voltas
ok? Nossa, ficou tudo junto, perdão. É o número de voltas, ok? Dividido pelo tempo que você levou para dar essas voltas. Tá? E no sistema internacional ela é medida em hertz. Ela é medida em hertz, que é a mesma coisa que 1 sobre segundo. Então, se uma frequência, por exemplo, de 10 hertz, significa 10 voltas por segundo. Ok? 5,7 hertz são 5,7 voltas por segundo. Ao fazer o gerador funcionar, o estudante obteve uma tensão máxima V e uma corrente de curto-circuito I. Para dobrar o valor da tensão máxima V do gerador, mantendo constante o valor da corrente de curto I, o estudante deve dobrar o quê? Uma dessas grandezas aqui, ó. O número de espiras, N, a frequência de giro, F, a intensidade do campo magnético, B, a área das espiras, A, ou o diâmetro do fio. Cuidado, o diâmetro do fio não é o diâmetro dessa circunferência. Como a gente viu, é o diâmetro do fiozinho que passa por ali, ok? O fio de cobre. Ok, a gente tem um zoom nele, se eu cortar ele, fazer uma secção transversal, tá? É a espessura dele, tá? E aí? Quem que eu dobro de modo que, se eu dobrar um desses caras, dobra a tensão máxima, mas não mexe com o valor da corrente de curto circuito I. E aí? Esse exercício é um pouco chatinho, um pouco extenso, mas vamos lá então. Qual é a física por trás disso daqui, galera? A primeira coisa é a seguinte: sempre que a gente tem um circuito fechado, ok? Um fio que tem começo, meio e fim, fecha, e isso fecha uma área, e ele está na presença de um campo magnético, eu tenho o que a gente chama de fluxo do campo magnético, que a gente usa essa letrinha grega aqui, ó, φ, maiúsculo de B. Okay? O fluxo do campo magnético. Como é que ele é calculado? O fluxo do campo magnético é igual ao valor do campo magnético vezes a área, ok, da minha espira, no caso, ou desse circuito simples fechado, vezes o cosseno de θ, onde θ é o ângulo que eu tenho entre a normal dessa área, ok? Que seria um vetorzinho perpendicular aqui à área, ok? Um vetorzinho normal, N, entre essa normal e o campo magnético B, ok? BA cosseno θ. Como eu tenho N voltas da espira, eu tenho esse fluxo para a primeira espira, esse fluxo para a segunda, esse fluxo para a terceira, esse fluxo para a quarta, uma vez isso daqui para cada uma delas. Então, eu tenho N vezes isso, no final das contas. Então, eu tenho NBA, olha só o nome daquela liga de basquete, daquele campeonato, né? Alguma coisa assim, enfim, eu não manjo de basquete. Ok? Eu tenho NBA, esse é o fluxo magnético, vezes cosseno de θ. E aí, é o fluxo magnético que gera uma DDP, e com essa DDP eu produzo energia elétrica? Essa é a energia elétrica que eu estou produzindo? Não exatamente. Não é o fluxo magnético em si, mas é a variação dele, ok? A gente produz, para usar o termo do enunciado, V, alguns materiais vão usar outro termo aqui, tá? Eles vão usar a DDP induzida, eles vão usar isso daqui, ó. Eu vou chamar de V induzido, tá? Porque ele é induzido pelo campo magnético. Esse V, galera, ele tem a ver com a variação do fluxo magnético. Como é que esse fluxo magnético varia com o tempo? Ok? Se esse fluxo varia de maneira constante com o tempo, dá para colocar um delta aqui, um delta aqui. Ok? E aí, o módulo da DDP produzida tem a ver com o módulo dessa variação aqui. Agora, geralmente, isso não é constante. Isso aqui, galera, eu vou escrever assim, ó, eu vou chamar de velocidade de variação do fluxo magnético. Beleza? Acontece que nem sempre essa velocidade é constante, galera. Assim como lá na cinemática, nem sempre eu tinha um V constante, que era ΔS sobre ΔT, eu podia ter no máximo um V médio, aí sim, o V médio é sempre ΔS sobre ΔT. Mas pode ser que o V varia. Aqui a mesma coisa. Aqui não é um V de velocidade, tá? Aqui é um V de DDP, é um Vzão. Não é um Vzinho de velocidade, aqui é um Vzão de DDP. Esse Vzão, ele tem a ver com a velocidade instantânea, não é a velocidade média,
como essa fórmula aqui diz. Mas no ensino médio, vocês não veem como a gente trata exatamente as velocidades instantâneas. Okay? Nem na cinemática e nem nesse caso aqui. Então, o máximo que a gente consegue fazer é isso daqui. O máximo mais perto que a gente consegue chegar no ensino médio é isso daqui. Tá? Agora, olha aqui comigo. Mas, de qualquer forma, o V continua sendo proporcional ao fluxo. Ok? Continua sendo diretamente proporcional ao fluxo. De modo que, se eu dobrar o número de espiras, eu dobro o V. Ah, ótimo, deve ser essa a resposta, então, porque eu só quero saber quem que eu dobro. Mas acontece que se eu dobrar o B... Cadê ele? Deixa eu deixar todo mundo aqui na mesma tela. Se eu dobrar o B, eu também vou dobrar o fluxo que dobra o V. Se eu dobrar o A, eu também vou dobrar o fluxo e vou dobrar o V. E eu vou dizer mais para vocês. Se eu dobrar a frequência de giro, embora ela não apareça aqui, ela vai aparecer aqui, gente. Tá? Depois eu vou resolver esse exercício de um jeito um pouco mais tranquilo e depois eu mostro um jeito mais completo de resolver ele. A frequência vai aparecer aqui. Então, se eu dobrar a frequência, também dobro o V. Poxa, então eu tenho 4 alternativas que funcionam? Não. Todas elas, de fato, dobram o V, mas ele tem uma outra condição que tem que ser obedecida. Eu tenho que manter constante o valor da corrente de curto-circuito, I. Ok? Então, não adianta só eu olhar para o fluxo magnético e como o fluxo magnético vai gerar uma DDP. Eu também tenho que olhar para a corrente de curto-circuito. Porque se eu olhasse só para isso daqui, eu já tenho 4 opções que funcionam. Dobrar esse cara, esse cara, esse cara e esse cara. Esse daqui é o único que não tem a ver, por enquanto, pelo menos, com o V. Ok? Que raios é corrente de curto-circuito? Bom, deixa eu lembrar para você o seguinte. Sempre que a gente tem um gerador, e isso daqui, afinal de contas, é um gerador de energia elétrica, não é mesmo? A gente tem o seguinte, lembra que a gente representa tal, um gerador, plaquinha negativa, plaquinha positiva, e aí o que vem depois do gerador? Se ele é um gerador real, vem uma resistênciazinha interna, não é isso? Que é a própria resistência dos fios envolvidos com o gerador. Então no gerador eu tenho um epsilon, que é a DDP que ele fornece, e eu tenho uma resistênciazinha interna. E quando se passa uma corrente I por esse sistema, eu tenho que a DDP que eu consigo, ok? A DDP que fica aqui sobrando para mim, para eu poder usar no meu circuito, onde eu vou colocar esse elementozinho de circuito, ela é epsilon menos R vezes I. Certo? Porque eu tenho a DDP que o gerador me dá, menos essa DDP aqui que eu perdi. O que sobrar, se eu pego isso e tiro aquilo, o que sobrar eu uso. Eu gosto, no ensino médio, pessoal, eu memorizei isso daqui da seguinte forma. Ok? Então fica a dica para vocês. A gente começa, então, com o epsilon. Eu vou fazer um esquema gráfico aqui. A gente começa com o epsilon. E aí a gente perde um pouquinho desse epsilon. Esse tanto que a gente perde é o R vezes I. E aí o que nos sobra? Nos sobra o U. Estou fazendo de forma visual aqui, certo? Então, só olhando isso daqui dá para recuperar aquela fórmula. Olha, o U é o epsilon menos esse RI que eu perdi. E aí tem uma outra fórmula, essa aqui é para o gerador, ok? E aí depois tem uma outra fórmula que vem de lá para cá, aqui é o gerador, e aí tem uma outra fórmula que vem de lá para cá, que é a fórmula para o receptor, que é uma máquina qualquer que eu vou colocar. O receptor, ele funciona com uma DDP epsilon', ok? Mas esse epsilon' não é igual ao U, porque ele tem uma resistência interna também, então ele perde. Ele não é tão alto, tão grande quanto o U. Ele perde um pouco, que é R' vezes I. Ok? E com isso aqui eu fecho o meu esquema. Ok? Então eu tinha epsilon, perdi RI. Epsilon menos RI dá U. Agora, U parte vai para o receptor, com que epsilon', parte vai para a resistência interna do receptor, que pode ser um ventilador, pode ser qualquer outra coisa, qualquer máquina, que não seja um resistor. Porque se for um resistor, é só mais um resistor. Tá?
Legal? Isso aqui nos ajuda então a lembrar essa fórmula e uma outra fórmula do receptor que geralmente é escrita assim, galera, olha. Que a DDP que eu tenho no receptor é igual a epsilon' mais R' vezes I. Aí você olha essas duas fórmulas aqui, caramba, eu sempre confundo uma com a outra. Enfim, se você memorizar isso daqui, que faz bastante sentido, você não só tem as fórmulas, ok? U é epsilon' mais RI, aí pronto, recuperei o U inteiro. E você tem as duas fórmulas, mas você entendeu também como é que funciona o negócio. Tá, por que eu estou lembrando de tudo isso daqui? Eu só vou usar este cara. Lembra que eu falei nas questões anteriores de gráfico de reta? E uma coisa do tipo y igual a ax mais b? Onde eu tenho aqui a variável, uma constante que multiplica a variável, uma outra constante que fica sozinha, ok? Um constante, constante, variável. E a outra variável livre. Se eu fizer um gráfico de u contra i, aqui, eu começo com epsilon, e é um gráfico decrescente, porque o a aqui é negativo, um gráfico decrescente, portanto, ele vai ter um valor de i, onde o u vai diminuindo, 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 até que para algum valor de i, eu já não tenho mais DDP nenhuma. Eu já esgotei todo aquele epsilon que eu tinha. Esse valor de i em especial é o tal do i de curto-circuito, que a gente gosta de representar como ICC, i de curto-circuito. Dá para calcular ele, então, porque o i de curto-circuito é o i quando o u vale zero, ok? Então é só substituir o igual a zero aqui, vai ficar zero igual a epsilon menos r vezes i. Portanto, passa esse RI para lá, vai ficar y igual a R vezes I igual a epsilon e esse é o ICC, né? Porque o U já está valendo zero. Então, o ICC, eu passo esse R que está multiplicando, passo para lá dividindo. ICC é epsilon sobre R. Ok. Agora, quem que é esse epsilon aqui, galera? Esse epsilon do gerador é aquele epsilon lá. Beleza? Ou o V, induzido. E quem que é esse Rzinho? Quem que é a resistência interna? Afinal de contas, no fio de cobre, o garoto não colocou nenhuma resistência. Não colocou, mas todo fio tem uma resistência própria. Poxa, mais uma fórmula que a gente vai ter que usar. Todo fio tem uma resistência própria. E aqui vem uma outra fórmula, galera. Tem duas fórmulas que são importantes para resistência. Deixa eu fazer aqui para trás. Duas fórmulas que são super importantes para resistência. Uma é o igual a R vezes I, que a gente já usou várias vezes. A outra é que a resistência é igual a resistividade vezes L sobre A. Ok? Alguns fazem uma frasezinha, ou na verdade uma palavra para ela. Essa aqui é a letra grega Rho, do alfabeto grego. Então eles fazem duas sílabas, né? Rho. Ok, eu não vou falar, mas vocês entenderam. E aí o pessoal memoriza desse jeito. Legal? Essa é a fórmula sobre para todo resistor, que depende do material que você está usando, do comprimento do resistor, L de length no inglês, comprimento, e da área da secção transversal do resistor. Ok? E aí você tem que colocar essa resistência aqui. Essa vai ser a resistência interna. A gente até muda de letra. Tá? Eu tenho comprimento, agora como é que a gente vai fazer para trazer de lá para cá? A gente tem que fazer umas adaptações. O comprimento desse cara bom, primeiro que é uma circunferência, né? A nossa espira é uma circunferência, então ela tem um comprimento 2πr. Só que a gente não tem o raio dessa espira. A única coisa que a gente tem é a área dela. Olha que coisa chata. A área dessa espira, com certeza, é π vezes o raio ao quadrado da espira. A gente tem a área, mas não tem o raio. Então a gente pode conseguir o raio. O raio é a área sobre π, tudo isso na raiz. Uou! Ok, beleza. Esse é o raio. E o comprimento é 2π raio, certo? Vezes n, porque eu dei n voltas. Então é 2π raio para a primeira volta, 2π raio para a segunda, 2π raio para a terceira. N vezes 2π raio, onde raio é raiz de A sobre π. Ok? E aí eu tenho o A. Não, perdão, não tenho não. Esse A aqui não é, olha só, não é, essa questão é muito cruel, não é a área da espira. É a área da secção transversal do fio. Ok?
Esse A aqui é a área da secção transversal dessa resistência. Como é que eu consigo a área se eu tenho diâmetro? Ora, a área do carinha ali é π vezes o raiozinho dele, deixa eu colocar um Rzinho diferente aqui, ao quadrado. Mas eu não tenho o raio dele, eu tenho o diâmetro dele. Ora, o diâmetro dele é 2 vezes o raio, portanto, esse raiozinho é d sobre 2. Eu venho, coloco esse cara aqui e percebo que a área dele é π vezes d quadrado sobre 4. Ok, então eu tenho o A, que essa sim é a área da secção transversal do fio, e eu tenho o L, que é o comprimento total do fio que o estudante enrolou para fazer o seu gerador. Beleza? Vamos tentar juntar esses caras agora? Vamos lá. Vai ficar R... Opa, deixa eu já trocar a letra aqui, para não confundir com raio e tal. Eu já vou usar aquele Rzinho lá de cima, perdão, galera. Eu já vou usar R aqui. Tá? Eu já vou usar R. Então, vai ficar ρ vezes L sobre A. Aqui vem o ρ, que é o material do fio de cobre. Ninguém falou nada dele, ufa, menos mal. Não vamos precisar mexer nele. Vezes N vezes 2π vezes raiz de A sobre π. Eu vou colocar a raiz de A em cima e a raiz de π embaixo, não tem problema, posso quebrar a raiz. E aqui embaixo eu tenho π d quadrado sobre 4. Colocar sobre 4 no denominador do denominador é a mesma coisa que colocar 4 aqui em cima. Vamos passar isso a limpo. Dá para cortar esse π com esse π. O que mais? Só, né? Esqueci de alguém? Não. Então vai ficar, eu junto esse 2 com aquele, vai ficar 8 ρ n raiz de A sobre raiz de π. E aqui vai ficar um d ao quadrado. Este é o valor do Rzinho. Ok? O valor este que vem aqui em cima, aqui. Ok? Vamos substituir lá. Esse Rzinho aqui, lá em cima. Vai ficar assim, ó. Que o ICC, que a gente não quer que mude, ele é igual àquele V, ok? Que é proporcional. Então, eu vou colocar assim, ó. Ele é proporcional, não é igual. Mas ele é proporcional. Símbolo de proporcionalidade. Parece um alfa, mas é mais prolongado. Ele é proporcional ao φ de B. Então, ele é proporcional a NBA. Ok? NBA. E ele é inversamente proporcional à resistênciazinha interna do fio. Vamos copiar ela aqui de baixo. 8 ρ n raiz de A. Vou colocar lá. 8 ρ n raiz de A. E o que vem no denominador? Raiz de π d quadrado. Ora, colocar esse denominador aqui embaixo, ele vai pular lá para cima depois. Né? Então, vamos colocar já. Raiz de π d quadrado. Legal. Olha só o que acontece agora, galera. Isso aqui é fundamental para o exercício. Esse N corta com esse N. Inteirinho, sumiu. Este A some com esse raiz de A. A não é a mesma coisa que a raiz de A vezes a raiz de A? Então, eu tenho raiz de A vezes a raiz de A em cima e raiz de A embaixo. Corta um desses raiz de A com um dos caras de cima e aí esse A aqui aparece na raiz. Certo? Eu fiz A sobre raiz de A, deu só a raiz de A em cima. Beleza? Deixa eu passar a limpo, para não haver confusão. Isso daqui que está aqui, que não é o ICC, mas é algo proporcional a ele, isso aqui é igual a raiz de π sobre 8, não importa, é só um número ali. Vai ficar B vezes raiz de A vezes d quadrado e embaixo o ρ. Ok, então olha só, galera. Se eu aumentar, se eu duplicar o B, eu duplico tanto o φ e, portanto, o V, quanto o I. Então, não adianta eu duplicar o B, porque eu vou duplicar esse cara, eu não quero duplicar o I. Se eu duplicar o A, eu vou mexer no I, eu não quero mexer no I. Ele vai ficar raiz de 2 vezes maior. Se eu duplicar o D, ele vai ficar 4 vezes maior. Agora, o N não tem nada a ver, o N sumiu. Então, se eu duplicar o N, nada muda na corrente de curto-circuito, porque o N sumiu da fórmula dele.
ok? Por outro lado, o N está presente na fórmula do V. Então, por conta disso, a resposta certa é o item A. Eu posso mudar o N. Ok, galera? O F, como vocês podem perceber, não tem nada a ver também. Ok, não tem nada a ver. Aí fica a pergunta, né? Por que o F, por que não pode ser o F? O F aparece nesse cara e o F vai aparecer nesse cara aqui também. Bom, essa foi uma resolução um pouco mais simples que eu tentei fazer sem mostrar nada muito a fundo para vocês. Deixa eu ver se eu consigo diminuir o zoom. Ok. Mas dá para ir um pouco mais a fundo. Se você está prestando ITA, algum lugar assim, ou se você vai prestar, e se você quer ir um pouco mais a fundo, dá para fazer, mesmo com o conteúdo do colegial, né? Aliás, tem que ser com o conteúdo de ensino médio. E aí eu vou ter que lembrar para você o seguinte, eu vou ter que lembrar do conteúdo de movimento harmônico simples. Ok? Eu já deixei aqui separado alguns gráficos. Você deve se lembrar que, se você estudou com calma o MHS, movimento harmônico simples de osciladores, você deve se lembrar, mas é um pouquinho avançado, não é a parte básica de movimento harmônico simples, que a equação do x, a posição no movimento harmônico simples, é algo do tipo A vezes cosseno de θ, onde θ era ômega t. Tá? Podia ter uma fase aqui, mas eu vou deixar assim. E eu vou usar o cosseno, por conveniência. Podia usar o seno também, mas tanto faz. Eu vou usar o cosseno. Com o φ é algo muito parecido, não é? A gente não viu que o φ de B é NBA vezes cosseno de θ? Aliás, um θ que também vai rodar. Então, ele vai ser um cosseno de ômega t também. Onde você não pode esquecer que ômega é igual a 2π sobre o período ou 2πf. E aqui nós temos o bendito f, que está envolvido lá no nosso exercício. Ok? Então, olha só. O fluxo magnético é análogo à posição do movimento harmônico simples, onde o número de espiras vezes o valor do campo vezes o valor da área da espira é equivalente à amplitude. Esse A aqui é a área, esse A aqui é a amplitude, não confunda, tá? Mas eles são equivalentes, tá? O gráfico é praticamente a mesma coisa aqui.